Olá pessoal, sou Edmir Bevilacqua e nesse vídeo serão apresentadas as importâncias de ter processos de inovações nas empresas. Você sabia que muitas das grandes descobertas ou mesmo inovações acidentais não foram necessariamente resultados de um processo estruturado, com testes e falhas de forma programada? Erros também são fundamentais no processo de inovação, atuando como estímulo para o aprendizado, além do aprimoramento constante e experimentações. Mas por que isso é importante? Seguem alguns pontos a serem considerados e suas vantagens. O primeiro deles diz respeito à aprendizagem rápida. Os erros em lançamentos de um produto ou serviço possibilitam a identificação do que não é eficiente, auxiliando assim as equipes a modificar táticas e elaborar soluções mais eficazes. Por exemplo, o Google, ele promove o Fail Fast para aprender de forma ágil a aprimorar os seus conceitos. O segundo ponto é a cultura de inovação. O reconhecimento do erro estabelece um cenário onde os funcionários se sentem confortáveis para arriscar e sugerir ideias novas, essenciais para a inovação disruptiva. Por exemplo, empresas como a 3M e a Amazon incentivam esse pensamento. Terceiro ponto seria a resiliência e persistência. Superar erros contribui muito para a formação de resiliência e melhoria de processo, potencializando a habilidade de enfrentar os próximos desafios de maneira mais inventiva e eficaz. O quarto ponto é a exploração de novos caminhos. Muitas vezes, soluções inovadoras surgem de tentativas que não tiveram sucesso no início, como, por exemplo, o post-it e o azulzinho para disfunção erétil. Ambos surgiram de tentativas sem sucesso. Quinto ponto, previne acomodação. A aceitação do erro impede que equipes se estabilizem, gerando uma mentalidade constante de progresso quando bem administrado. O erro pode se tornar uma ferramenta estratégica, reduzindo despesas a longo prazo e acelerando a trajetória de produtos e serviços, além de soluções de maior sucesso. O sexto ponto é errar é humano e também faz parte do jogo. A empresa que deseja se manter competitiva, mesmo que de forma transitória, precisa abraçar a cultura da tolerância a falhas e ter processo estruturado para captação e gestão de ideias, ter uma matriz de risco e decisão de investimentos, além da estratégia entre as unidades de negócios que geram caixa e consumidores de caixa para a inovação, com reconhecimento e remuneração aos colaboradores envolvidos. Seguem algumas frases conhecidas sobre erros e falhas de inovadores bem conhecidos. O primeiro deles é o Thomas Edison, da General Electric. Abre aspas. Eu não falhei apenas descobrir 10.000 maneiras que não funcionam. Fecha aspas. Essa frase reflete a resiliência e a abordagem experimental que levou à invenção da lâmpada elétrica. Outro que também tem uma frase conhecida é o Steve Jobs, da Apple. Ele disse uma vez, abre aspas, às vezes, quando você inova, comete erros. É melhor admitir rapidamente, aprender com eles e seguir em frente com suas outras inovações. Fecha aspas. Elon Musk, da Tesla,
também fez um comentário bastante pertinente. Ele disse uma vez, abre aspas, se você não está falhando, não está inovando o suficiente, fecha aspas. Jeff Bezos, da Amazon, também fez a sua frase. Abre aspas. Se você dobrar o número de experimentos que faz por ano, dobrará sua inventividade. Falhar e inovar são gêmeos inseparáveis. Fecha aspas. Claro, é mais fácil falar do que fazer, mas é possível. É um desafio que pode ser realizado pelas empresas, equilibrando necessidade de lucro com erros da inovação. A seguir, vamos apresentar algumas táticas que podem ser aplicadas para a inovação. Primeira tática, desenvolver portfólio para inovação. Distribua as tarefas para inovação incremental, que nada mais é do que aprimorar produtos e serviços já existentes, proporcionando menor risco e retorno imediato. E também para inovação radical. Por que não? Iniciativas de alto risco e impacto são experimentadas em etapas financiadas de maneira restrita para reduzir despesas das empresas. E como exemplo disso, podemos citar a 3M e o Google. Eles seguem essa tática, equilibrando projetos e de curto prazo com limites dos recursos. A segunda tática é estabelecer um orçamento para experimentação. Separe um montante do orçamento para inovação, definindo os recursos a fim de prevenir gastos financeiros excessivos, como por exemplo, a Amazon. Ela promove experimentos rápidos e econômicos. Terceira tática é a cultura de conformidade com o erro. Estimule o ambiente onde falhas são percebidas como parte do processo de aprendizagem. Por exemplo, muitas das montadoras automobilísticas do mundo se utilizam o princípio do Kaizen, registrando falhas para evitar repetições e aprimorar os processos de produção. Quarta tática, prototipagem e experimentação. Antes de investir grandes recursos, é recomendável que as empresas experimentem conceitos através de protótipos e opiniões de usuários. Tal abordagem pode ajudar a confirmar hipóteses com muita eficácia. A quinta tática é supervisão dos resultados. É recomendável utilizar métricas para medir o efeito de projetos inovadores. Por exemplo, retorno sobre investimento, o ROI, ajustado ao risco, ou mesmo utilizar indicadores específicos do sucesso no aprendizado. Esses indicadores contribuem à justificativa dos investimentos recorrentes para a inovação. Esse é um processo que deve ser bem administrado quando implantado. Por isso, na maioria das vezes, necessita de profissionais especializados para a realização do trabalho. Se você gostou dessas informações, compartilhe. Ou, se preferir, entre em contato conosco. Até o próximo vídeo e muito obrigado.